Nesta meritória iniciativa do professor Reis Novaes, cabe-me dizer algumas palavras sobre o impacto do estado de emergência nos procedimentos de contratação pública. O direito administrativo geral e o direito dos contratos públicos têm, obviamente, ferramentas para lidar com eventos que têm impacto sobre procedimentos em curso. A situação que vivemos é uma situação, no entanto, singular, pela intensidade dos seus impactos na atividade económica, pela transversalidade desses impactos e pelo facto de afetar também a capacidade de ação da própria administração. Portanto, estes elementos não são ultrapassáveis apenas com o recurso à contratação pública eletrónica. Há muitas ações que têm que ser feitas para se entregar uma proposta, para se formular uma proposta que não são adequadamente feitas na situação em que nos encontramos, ou pelo menos existem fortes condicionamentos a essas ações. Nos outros países onde foram adotadas também medidas de isolamento social alargadas, como aconteceu em Portugal, esta questão tem sido enfrentada. Em Espanha houve o Real Decreto 463/2020, de 14 de março, alterado em 17 de março, com a sua disposição adicional terceira. Em Itália tivemos o Decreto 18 de 17 de março, cujo artigo 103 é relevante. São essencialmente regimes convergentes, no sentido de que são normas gerais, aplicáveis à generalidade dos procedimentos administrativos, que determinam a sua suspensão, mas com uma importante ressalva, que é a possibilidade de as entidades administrativas decidirem que um procedimento deve continuar se o considerarem prioritário por razões de interesse público, estejam elas ou não relacionadas com a resposta à epidemia. Em França foi adotada uma metodologia diferente, foi aprovada uma lei que habilitou o surgimento da Ordonnance 2020-319, de 25 de março, que é o ato que, no fundo, vem introduzir uma série de adaptações em matéria de procedimentos pré-contratuais, portanto, é uma norma especial sobre essa matéria. E, essencialmente, esse é um ato que estabelece um quadro geral de não suspensão dos procedimentos de contratação pública. No entanto, obriga as entidades adjudicantes a introduzir uma série de adaptações à tramitação dos procedimentos, designadamente obriga-as a conferir dilações ou prorrogações aos agentes económicos que lhes permitam participar de forma adequada nos procedimentos pré-contratuais. Em Portugal, esta questão, tal como aliás em Espanha e Itália, discutiu-se a propósito de uma norma geral, e portanto em Itália e Espanha também isso aconteceu, com uma discussão sobre se é aplicável ou não o tal regime geral à contratação pública, tendo sentido que sim. Em Portugal, a discussão surgiu a propósito do artigo 7º, número 6, a linha C, da Lei 1A de 2020, de 19 de março, que estabelecia na sua redação inicial a suspensão dos prazos que corram a favor de particulares em procedimentos administrativos. Houve divergências sobre se aquela norma era ou não aplicável à contratação pública, quer na doutrina, quer divergências de prática administrativa. O legislador sensível a essas divergências vai agora intervir com a Lei 4A 2020, de 6 de abril, sobre a Lei 1A, editando-lhe um artigo 7º-A, que aliás, curiosamente, não estava na proposta inicial do Governo, foi introduzida já no processo legislativo parlamentar por uma proposta do parlamentar do PSD, e portanto esse artigo 7º-A vem no fundo estabelecer, no seu número 2, a não aplicação da norma geral em matéria de suspensão de prazos administrativos, em procedimentos administrativos, à contratação pública. Número 2 do artigo 7º-A é isso que é decidido. Sendo certo que o número 3 também determina, num tema importante, que os prazos procedimentais no âmbito do CCP que estiveram suspensos por força dos artigos 7º e 10 da presente lei, que estiveram suspensos, diz a lei, na sua redação inicial, retomam a sua contagem na data de entrada em vigor, então, da Lei 4A. Esta questão enfrenta um tema difícil e que creio que ainda gerará algumas divergências, que se prende com o destino a dar aos procedimentos em que foram efetivamente praticados atos durante o tempo em que esteve em vigor a redação inicial da Lei 1A, que é uma questão que, enfim, suscitará ainda discussão, parece-me, e que, particularmente em procedimentos competitivos, isso pode vir a ser relevante. Mas, enfim, concentrando-nos na solução para o futuro, que é a da não suspensão. Ela determina, no fundo, a necessidade das entidades adjudicantes fazerem elas próprias atomisticamente a gestão
de eventuais dificuldades ou condicionamentos que ocorram nos seus procedimentos, o que pode resolver-se mais ou menos facilmente com a mobilização de normas gerais já previstas no Código, por exemplo, em matéria de prorrogação de prazos, de entrega de propostas ou a aplicação de normas que também já estão previstas a propósito da relevação de incumprimentos não imputáveis ao agente económico para o cumprimento de certas formalidades, como acontece com os documentos de habilitação ou prestação de caução, descontada agora o facto, a circunstância de essas matérias terem sido objeto de opções próprias no regime extraordinário de contratação pública, que também está em vigor, mas também pode, numa lógica um bocadinho diferente, já com maior intensidade, ser necessário recorrer a mecanismos também gerais, mas de maior impacto, designadamente as causas de não adjudicação do artigo 79 do CCP, ou até, se já tiver sido praticada a adjudicação, mas ainda não tivesse sido celebrado o contrato, a caducidade da adjudicação nos termos do artigo 87. E isso é uma coisa que suscita, ou pode suscitar, algumas questões a acompanhar com cuidado no futuro, relacionadas com o facto esses institutos gerais, essas normas gerais, terem um regime que está à partida pensado, parece-me, para, no fundo, a ideia de uma ponderação de interesse público primacialmente advinda da própria entidade adjudicante, que entende que deve, um certo facto, ter impacto sobre o seu procedimento. A situação que vivemos, não sei se não será mais correspondente à ideia de um evento externo que quase que se impõe às entidades adjudicantes e ao próprio mercado, e, portanto, fica a dúvida sobre se as soluções gerais, para que, no fundo, conduz esta solução adotada, serão as mais ajustadas, as mais adequadas àquela que é a presente situação. Se isso foi tido em consideração ou não, nestes termos, num processo legislativo bastante acelerado, e, portanto, certamente que há aqui, e vai continuar a haver, questões para acompanhar, questões difíceis nos próximos tempos, nesta matéria.